Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Boa noite, pessoal! Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Mãos Amigas. E é com muita alegria que nós estamos aqui novamente. Mais um programa na Rádio Brasil Espírita. E para quem não me conhece, meu nome é Laura Lins e estarei no comando, junto com vocês, do nosso querido programa Mãos Amigas. Aqui nós vamos ter diálogos, exposições, entrevistas e outros, com uma pegada bem jovem. Além de que você mesmo que está nos ouvindo, também pode interagir conosco, postando comentários no YouTube, contribuições referentes à doutrina, enviar perguntas, dúvidas, sugestões, tanto de convidados quanto de temas que querem ver por aqui, através das nossas redes sociais. Temos o Facebook com Rádio Brasil Espírita, e também através do Instagram, Rádio Brasil Espírita. Podem ir lá, segue a gente, manda a tua sugestão. E para você que não conhece, a Rádio Brasil Espírita é uma rádio que tem o intuito do despertar de consciências, levar os ensinamentos do Cristo a todos, começando por nós que estamos aqui trabalhando. Bom, e hoje, mais especificamente no nosso querido programa, teremos uma temática que eu tenho certeza que todos vocês gostam e já ouviram por aqui, né? Seja aqui na Rádio Brasil Espírita, quanto dentro do movimento espírita. Hoje vamos falar sobre arte, precisamente arte dentro da doutrina. E nós não poderíamos iniciar o nosso programa sem trazer o nosso querido Leon Denis. Lá no livro Espiritismo na Arte, ele vem falando uma coisinha que eu vou ler aqui para vocês. O Espiritismo vem abrir portas para a arte, novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. E para falar um pouco mais sobre arte, não vou estar sozinha. Vou trazer aqui 3 amigos muito queridos para trazer uma perspectiva diferente, principalmente da arte, dentro do movimento espírita e dentro do movimento espírita jovem. Então, vem para cá, o primeiro que eu vou chamar aqui, todos eles estão aqui sem saber quem é que eu vou chamar primeiro, né? Não combinei nada com eles em relação a isso. Então, vem para cá, Jordan Alencar. Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Melhor, boa noite, boa tarde, boa vida, bom dia, enfim, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo. Muito bem, muito obrigado pelo convite, viu, querida amiga Laura? Eu tava aqui, achei que você ia fazer unha do Unité para escolher a gente, para ser honesto. Mas é isso, gente, eu me chamo Jordan Alencar, sou apenas um rapaz latino-americano, poeta, espírita, trabalho com teatro também, faço parte do grupo Ânima de Teatro Espírita, lá da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, a minha querida e amada FEES. Trabalho tudo que é canto na área de artes e sou evangelizador também, lá na FEJAC e também na IJ, área de Infância e Juventude, da minha querida Federação do Espírito Santo. Enfim, né? Não vou passar currículo limpo, porque o objetivo aqui é a gente conversar. E é isso, sou um aprendiz, sou um viajante aí, aprendendo sobre a arte. Eu amo demais a arte. Então, é uma honra para mim estar aqui, viu, amiga? Amigo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, a casa é nossa.
E agora nós vamos para o próximo convidado. Vamos chamar ele. Um tá ali de câmera fechada e o outro tá na pose de oração, sem saber quem é que vem. Mas vamos chamar ele então, Matheus Lisboa. Olá a todos! Meu nome é Matheus Lisboa, mais conhecido como vários nomes, acho que vocês nem queiram saber, mas são vários nomes, então é legal, Matheus Lisboa mesmo, cidadão do mundo, ser eterno, estamos aí na seara do bem, no trabalho, no labor, e sou professor como profissão, sou artista e evangelizador dentro da doutrina espírita. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre arte e tentar abrir os nossos horizontes acerca desse assunto. Muito obrigado pelo convite, Laura. Laurinha, o microfone, amiga. Opa, perdão, eu cliquei e o microfone não foi. Seja muito bem-vindo. Como eu disse a Jordan, sinta-se em casa. E, gente, eu tenho certeza que o programa, né, vai estar belíssimo, mas para que ele abrilhante ainda mais, vamos convidar quem está faltando aqui, né, junto conosco. Vamos chamar ele, então, Bruno. Bruno, eu acho que está com a câmera fechada, ó. Olha isso. Olá, YouTube! Boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite não, bom dia, porque é sempre dia no coração de quem ama, como dizemos aqui no Espírito Santo todo dia. Militou ele. Rapaz, bom dia todo dia. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome tá aqui, ou aqui, eu não sei se a câmera troca. Bruno Paiva, exatamente. Eu não tenho currículo igual o Baiano e o Jordan, não. Eu faço parte da equipe de música aqui da Federação do Espírito Santo. Eu acho que tá desse lado aqui. Tá certo. Eu não tenho a desenvoltura do Baiano e do... o Matheus Lisboa, um dos nomes que a gente chama ele é Baiano. Eu não vou conseguir chamar ele de Matheus, porque não tenho costume. E ele também faz parte dessa equipe de música. Por algum motivo ele não falou, mas estamos aí juntos nesse trabalho maravilhoso da arte. Meninos, gratidão novamente por vocês terem aceito o convite, estar aqui junto conosco para falar um pouco mais sobre essa temática que tem uma importância muito grande, que eu tenho certeza, na vida de cada um de nós e também na vida de vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Porque eu jogo aqui a pergunta para o público, não para vocês, tá, ainda, mas quero saber de vocês, já teve algum dia que vocês passaram sem ouvir uma música? E aí, eu disse que eu não ia perguntar a eles, mas eles já responderam, né? Então, tudo bem, tudo bem. Eles estão ali com a mãozinha dizendo que não, balançando a cabeça, é negativo. Mas, gente, eu vou contar para vocês que vocês não passaram nenhum dia sem ouvir música. Porque música envolve também os sons, né? Então, se você ouviu um passarinho, se você ouviu um barulho de arrastar cadeira, se você ouviu o vento, você escutou uma música. Então, não tem como, né? Mas agora, vamos adentrar nessa temática tão maravilhosa com a pergunta para vocês. Vocês mesmos, vocês três, no caso agora. Primeira pergunta que eu quero saber é: o que é arte espírita? Quando a gente fala sobre isso, o que é? O que acontece, gente? Conta pra gente. Eu não falo bonito como o Jordan. Então, vamos lá. A arte... Antes de falar de arte espírita, talvez eu acho que seria interessante a gente falar sobre arte. São muitas coisas que envolvem o que seria a arte, o que a gente percebe do que seria a arte. São muitas coisas que o Landini fala, e talvez o que me toque, o que me move e o que faz sentido para mim quando eu falo sobre arte
é que a arte é uma expressão, mas não necessariamente uma expressão do ser. Não fica limitada a uma expressão do ser. Porque nós, seres, somos limitados, vamos colocar essa palavra. E a arte, ela é uma forma de expressão por si só da criação e do Criador. Muitas das coisas que a gente vê na natureza, elas têm uma relação muito profunda com a nossa arte. Porque a nossa arte, produzida por nós, ela é um reflexo da arte que existe na natureza e em tudo que existe, na criação e no Criador. Então, quando eu penso sobre arte, geralmente eu vou pensar assim, sobre uma expressão de algo que existe em toda a criação. E a arte espírita é simplesmente uma roupagem, uma maneira que a gente usa essa arte para atingir alguma finalidade. Assim como a gente pega madeira e constrói uma cadeira, a gente pega a arte, essa expressão pura da criação, e usa ela para falar dos temas da nossa religiosidade, do espiritismo, que a gente tanto gosta. Então, geralmente, quando eu penso em arte espírita, eu penso desse jeito. Espero ter ficado claro. Então tá, meus queridos e queridas amigas e amigos, amigues e todo mundo que está aqui conectado com a gente. Vou parar de ficar tirando onda, né? Porque a gente se sente em casa e começa a fazer um monte de zoeira doida. Mas assim, eu vou falar nas minhas palavras, tá, gente? Eu não sei falar bonito como Leon Denis fala ou escreve assim de uma maneira maravilhosa. Mas a arte espírita, para mim, é uma plataforma. É uma linguagem, é uma forma de expressar e transmitir a mensagem da doutrina espírita para as pessoas. Então, quando você parar para pensar o que é uma arte evangélica, o que é uma arte da Umbanda, o que é uma arte dita, entre aspas, pagã, né, como as pessoas usavam, até Kardec usa esse termo na época dele, que é para dizer arte do mundo, que não tem cunho religioso. É uma arte que transmite uma mensagem. Eu acho que, para mim, a arte é a expressão do ser, a expressão daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. Se você parar para pensar, desde o início da humanidade, quando a gente começou a encarnar na Terra, a gente tem arte. As pinturas rupestres, os rituais com as canções, e tudo isso fazem parte da nossa vida. Eu até lembro de uma publicação há muito tempo que eu vi no Facebook e pelas redes sociais, que falam como a criança ela já nasce artista, porque antes de aprender a falar, geralmente ela canta, ela é alegre, antes de aprender a andar, ela meio que dança assim, no cambalear dela. Então, o que é arte? A arte é a linguagem que o ser humano espírita encarnado precisa na vida. O que seria a arte espírita? Então, aquela arte voltada para a divulgação das ideias da nossa fé raciocinada que temos no espiritismo. Então, para mim, é isso que significa a arte espírita. É a divulgação, é a linguagem, é a forma de expressão do ser que encontra no espiritismo as suas respostas para as questões profundas, sabe? Não é melhor nem pior que nenhuma outra, mas é uma arte irmã daquelas que buscam a espiritualização do ser humano. Os meninos já falaram muita coisa interessante aí, acho que eu não preciso falar muita coisa, não. Acho que só reforçar mesmo essa ideia que os dois trouxeram, né? Que a arte, de fato, é uma expressão humana que a gente tem desde os nossos primórdios, né? Como humanidade mesmo, né? Como seres que raciocinam, né? E tal. Que a gente está aqui desde hominal, vegetal, né? Na verdade, é ao contrário. A gente está aqui desde dos nossos primórdios como o espírito mesmo e como primeiras formas de matéria, né? Mineral, vegetal e hominal. Então, quando a gente começou a poder se relacionar com o mundo e expressar tudo aquilo, a gente fez com que essa expressão seja arte. É interessante a gente falar sobre a arte espírita, porque a gente consegue pegar o que Leon Denis nos falou e que a Laura parafraseou no começo, né?
que a arte, na verdade, a doutrina espírita vem para poder escancarar portas e janelas para essa ferramenta, né, para essa expressão da alma que é a arte, lhe oferecendo milhões de anos de conhecimento, de possibilidades, um mundo e um universo de novas formas de ver coisas, de ver mundos, de ver pessoas, de ver sentimentos. Então, quando a gente pega esse instrumento que é a arte e a gente olha para ela com a visão espírita, a gente consegue abrir uma clareira, né, para essa expressão tão magnífica e que nos liga tanto a Deus, que é a arte. E aí, gente, para dar até um prosseguimento, né, é interessante a gente perceber como a arte espírita, em especial, como nós estamos falando aqui hoje, ela traz, né, essa manifestação cultural dos espíritas, que se propõe a aliar justamente os princípios e valores éticos morais do espiritismo às manifestações artísticas em geral, né, por meio da arte educação a serviço, como o querido Leon Denis fala em diversos momentos, a serviço do bem e do belo, né? Então é interessante percebermos como a arte espírita ela consegue traduzir os postulados espíritas em seu conteúdo, nessa finalidade e na intenção que inspira, né, o processo criativo e também no coração daqueles que estão dispostos a receber a arte espírita e também de levar a arte. E aí, para continuar sobre essa questão, né, que envolve basicamente as emoções, esse receber a arte e como nós produzimos a arte, eu quero saber de vocês se a arte ela pode alterar esse estado emocional, ou no sentido amplo, né, do emocional da pessoa, no sentido humano. E por que isso acontece, como acontece, né, o que vocês quiserem. Estou tentando fazer o hot cake aqui, mas não tá rolando, tá fazendo outra coisa aqui. Não, então, voltando só um pouquinho para falar, é interessante que essa arte, como espírita, né, ela faz como se fosse uma volta, né, como se fosse um ciclo mesmo. Por quê? Porque o espiritismo, ele veio, né, a gente sempre ouve falar isso, que ele veio para descortinar as verdades do mundo. Então, se a arte é do mundo e a gente utiliza o espiritismo, a gente acaba voltando para o mundo. Então, a arte espírita acaba sendo uma arte que é também do mundo, né? Pertencente a esse mundo. Então, ela faz um ciclo, né? Em volta, em forma de espiral, sempre para cima. Sobre os sentimentos, não é algo só inerente ao espiritismo, mas inerente à própria arte mesmo, né? E isso que é o mais interessante da gente tentar até comungar com essa última frase que eu falei, né? Porque não adianta a gente deslocar a ideia de mundo da ideia do mundo espírita. Os dois são entrelaçados. Então, para a gente entender o mundo, o espiritismo traz novas perspectivas para a gente ver novas questões através desse olhar espírita no mundo, né? Então, a própria arte explica que, por exemplo, a música, em algumas questões, em algumas notas específicas, ela pode causar alguns tipos de sentimentos diferentes. Então, dizem que uma nota específica, como, por exemplo, eu não estou falando que é exatamente isso, né? Mas como, por exemplo, Lá, poderia ser uma nota que causaria um Lá maior, na verdade, né? Causaria alegria nas pessoas. Já um Mi menor ou um Ré menor pode causar uma sensação de reflexão, entre aspas, de tristeza para as pessoas. E isso não é algo que o espiritismo fala, mas, na verdade, estudos musicais, estudos artísticos
conseguiram chegar a essa conclusão, que essas notas causam esses tipos de sensação nas pessoas. Então, corroborando o que eu falei no início, o Espiritismo veio para descortinar isso, né? Então, na sua pergunta, sim, a arte pode mexer com os nossos sentimentos, e por que, falando da ótica tanto espírita quanto cientificamente falando, é porque as notas causam esse tipo de impressão nas pessoas, de sentimento. Falando sobre a ótica espírita, é porque essas notas, harmonicamente falando, têm energias que que são diretamente conectadas com Deus. E quando elas nos atingem, elas causam esses tipos de reflexão, né? Como se fosse uma mensagem, como se fosse uma oração. Leon Denis nos fala exatamente isso, né? Que entre todas as artes, a música é que é a mais sublime, porque ela é praticamente uma comunicação direta com Deus. Por quê? Porque ela é, entre todas as artes, né? E isso é uma conclusão que a gente chegou num grupo de estudo, ela é, entre todas as artes, a arte mais etérea que se pode ter, né? Porque ela está através de energias, através de ondas sonoras, né? Que são formas de energia. E por isso ela é mais etérea, e por isso que ela nos aproxima ainda mais de Deus, né? Comparado a outras artes que precisam, né? A pintura, a escultura, entre outras, que precisam de um material físico muito forte, né? A arte musical é uma arte mais etérea. Dentro disso, também queria fazer uma reflexão, né? Porque eu adorei essa fala dele sobre a conexão que deve haver entre a arte espírita e a arte no mundo. Porque muitas vezes a gente faz uma força enorme para fingir que a arte do movimento espírita não está no mundo. Só que se você parar para pensar, as músicas que fazem parte do mundo, elas influenciam a nossa arte. Só prestar atenção nas músicas que a gente ouve, nas formas como a gente compõe, elas possuem inspirações claras, sabe? No violão, na bateria, independente do estilo musical, né? Se você fizer um forró espírita, você vai ter que buscar referência nos forrós que você ouviu, que você conhece, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que desconstruir a ideia de que seria imoral utilizar a arte do mundo. A arte é uma linguagem, a gente que utiliza ela como a gente entender. E aí, o que a gente faz com ela é que produz resultados positivos ou negativos. E dentro dessa questão de se a arte ela toca o sentimento, ela toca. Basta a gente prestar atenção, por exemplo, como o Matheus trouxe a ideia da música. Se a gente para poder sentir a música depois de um dia cansativo, um dia corrido, e a gente bota uma música que a gente gosta, que nos faz bem, a gente vai sentir naturalmente, mesmo sem perceber, mas naturalmente a gente fica mais leve, o estado emocional melhora, naturalmente a nossa sintonia se conecta melhor. E dentro disso, a gente consegue perceber que sim, ela toca, porque a arte necessariamente, embora ela precise da razão, ela é para alcançar o coração das pessoas, o sentimento, as emoções. Então, dentro do que o Baiano falou, por exemplo, quando a gente ouve uma nota A, B ou C, a gente está despertando as emoções, como a própria Joana de Ângeles traz para a gente, né? As emoções são aquilo que a gente não tem controle, aquilo que a gente sente vivendo uma situação, ouvindo uma palavra, entrando em contato com algo, a gente sente algo naturalmente, aquilo é uma emoção. O sentimento é o burilar dessa emoção que a gente vai trabalhando internamente para poder saber como conduzi-lo à nossa própria evolução. Então, em outras palavras, a arte espírita ela pode sim alcançar as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito boa de perceber, porque a gente pode perguntar outra coisa, como é que a nossa arte tem alcançado as pessoas? Entende? Eu vejo muito nesse sentido. Porque a arte propriamente dita, ela é sentimento. Ela é emoção. Tanto é que até no livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis, né, tem um espírito que traz, eu acho que é o Massenet, traz a ideia de que lá no plano espiritual não precisa de instrumento e não tem ar para locomover, né, o som. Eles trabalham diretamente com fluido. E esses fluidos, eles movem, alcançam as pessoas de acordo com a
a emoção que a gente impregna nos fluidos, sabe? O fluido entrando em contato com a gente, ele alcança por meio de melodia a pessoa. Então, ela mexe tanto com a gente que redefine o nosso quadro mental e emocional por um dia inteiro, se a gente não tiver cuidado. Isso vale não só para música, isso vale para livro, isso vale para poesia, isso vale para o teatro, para um filme. Há filmes que a gente assiste que a gente se sente muito bem. Há filmes que a gente assiste e a gente se sente mal. E aqui eu queria até trazer uma outra reflexão desconstrutiva, né? Não necessariamente se sentir triste é ruim. Não necessariamente se sentir emocionado é ruim. Não necessariamente sentir raiva é ruim. A questão é o que aquilo que está despertando em mim está chamando a atenção para alguma coisa dentro de nós, sabe? Então, às vezes, a gente precisa do incômodo para mudar. E as emoções são essenciais, sejam elas consideradas boas ou consideradas ruins. Mas elas são essenciais para a nossa saúde mental. Então, eu queria trazer essa perspectiva também. Então, a gente tem que se perguntar, né, como a nossa arte tem alcançado, mas ao mesmo tempo não ter medo de que a nossa arte ela cause um sentimento talvez de tristeza, porque às vezes o sentimento de tristeza ajuda, entende? Ajuda a pessoa a rever um posicionamento na vida dela, ajuda a se conhecer, enfim. Enquanto o Matheus ele estava falando, né, eu lembrei muito da parte própria científica, né, os estudos, quando ele mencionou a própria musicoterapia, que a gente ouve muito, esses tratamentos, a psicologia também, hoje em dia, trata muito, né, voltado para a música, para que os próprios pacientes, eles possam ter meios alternativos desses tratamentos, né? Por exemplo, quando a gente está muito ansioso, como vocês mesmos falaram, colocar uma música que nos acalma vai ajudar. E eu gostei muito, muito da fala de vocês, meninas. Parabéns. Qual o papel da arte na nossa sociedade e também dentro da doutrina espírita? Tem vários aspectos. Eu não sou especialista para falar sobre todos eles. Eu posso dizer aqui do que eu conheço. A gente pode começar com o que a gente estava conversando antes, sobre a arte influenciar e tocar as pessoas. Se ela influencia e toca as pessoas, ela vai ter uma grande responsabilidade numa sociedade de como as pessoas estão. A arte que a gente consome, ela vai estar diretamente ligada com como nós estamos. Então, uma sociedade que não valoriza tanto assim a arte, seria uma sociedade que se priva de meios expressivos que conectam as pessoas. Então, tá aí uma coisa. Conectar as pessoas. A arte, ela traz esse sentimento, apesar dela ser de interpretação individual de cada um, a intenção do artista, quando produz a arte, é algo que chega nas pessoas. Então, a gente consegue se conectar a partir da arte. Primeiro ponto. Segundo ponto, a arte, ela é uma maneira muito atrativa para as pessoas se sentirem bem, se sentirem pertencentes, se sentirem... Eu tô travando? Espero que não. Se sentirem parte de alguma coisa maior. Há um tempo atrás, quando... Rapaz, eu não lembro quanto tempo isso faz, não, mas faz um bom tempo. Comecei um projeto da aula de violão para umas crianças que ficavam guardando o carro perto de uma casa espírita aqui no Espírito Santo, que tinha aberto. E, cara, dava para ver que realmente era um momento de muita alegria, porque a arte ela pode trazer essa alegria, e com a arte você consegue utilizar de bons momentos para que as pessoas façam algo que as complete. Porque muitas vezes a sensação de vazio, ela vem de não pertencer a muitas coisas,
não se sentir capaz de fazer muitas coisas. E o meio de expressão da arte, ela traz às pessoas uma nova perspectiva. Mesmo que você faça como hobby, se você for fazer profissionalmente, mas a arte, ela tem esse poder de fazer com que as pessoas se sintam capazes e importantes. E aí a gente pode falar também do movimento espírita, porque a arte, segundo relatos de amigos meus, não são fontes da minha cabeça, é a porta de entrada para muitas pessoas em muitos trabalhos, inclusive a minha, porque a minha primeira responsabilidade na casa espírita foi de ficar responsável pelo movimento musical que a gente fazia antes da mocidade. Então foi por ela que eu tomei alguma responsabilidade de alguma coisa na casa espírita. Era algo que eu gostava de fazer, era algo que eu sabia fazer, entre aspas, eu fui aprendendo. Então acaba que você tem a porta de entrada de muitas pessoas, você tem maneira de evangelização, porque a música de evangelização infantil é muito forte aqui no Espírito Santo, não sei como são nos outros estados, mas muitas das crianças, mesmo que às vezes elas não se lembrem, pelo menos eu não me lembro de nada que eu vi na evangelização infantil, mas até hoje eu lembro do cativar é amar. Então, assim, são coisas que ficam na gente. Algumas é uma maneira muito prática de alcançar o sentimento de alguma outra pessoa, provocar sentimentos nas outras pessoas, evangelizar, unir pessoas, fazer com que elas se sintam pertencentes, capazes de alguma coisa. Então, deve ter 1 milhão de outras coisas que a arte pode fazer. Mas essas são as que eu lembrei agora. A arte é muito importante, né? A arte como um papel fundamental dentro da sociedade, né? Dentro da doutrina espírita. Na verdade, a arte já vem fazendo um papel fundamental desde os nossos primórdios, como o Jordão bem falou, né? Através da moto que está passando aqui agora e das pinturas rupestres, né? Vocês já pararam para pensar que, na verdade, as pinturas rupestres são a única fonte de informação que nós temos? A única não, na verdade, as ossadas também, né? Mas uma das importantes fontes de informação que temos sobre as vidas que nos antecederam, a gente devia pensar um pouco nisso, e que talvez a própria pintura rupestre possa ter sido uma forma de inicialização da nossa comunicação escrita, por exemplo, né? Se eu não me engano, acho que o mandarim ou o chinês tem escritas relacionadas a desenhos mesmo, né? Como se quisessem expressar desenhos e tal, etc. Então, assim, a gente, às vezes, não para pensar, mas essas coisas são muito importantes, né? Algumas épocas que a gente fala, o iluminismo, o renascentismo, são épocas que estão intrinsecamente ligadas à arte, né? E ao tipo de arte que eles faziam naquela época. Então, assim, e a gente também tem essas informações por conta das pinturas, por conta das arquiteturas que existem até hoje relacionadas a essas épocas, né? E que foram épocas que trouxeram muitas coisas interessantes, né? Muitas evoluções, muitas formas diferentes de ver o mundo. E a arte tem esse tipo de características. Os artistas eles têm uma visão muito além da que está posta hoje, né? Isso é super interessante para que a gente consiga essa questão progressista, principalmente a que está relacionada à doutrina espírita, porque o próprio Allan Kardec fala que a doutrina espírita sim, fala de Allan Kardec, né? Não sei o que estou falando, uma doutrina progressista, né? E aí, se a gente é uma doutrina progressista, de fato, então a arte tem que ser fundamental dentro da nossa doutrina, e tem sido, né? Na verdade, e até agora uma perspectiva minha, né? A gente tem tido muitas dificuldades de colocar a arte dentro da nossa doutrina, não é à toa, né? Porque eu creio, na minha opinião, e talvez isso venha mais para frente em alguma comunicação espiritual também fortalecer, né? Mas a minha impressão, a minha inspiração me fala que tem muitos espíritos que não querem que as artes
sejam introduzidas na doutrina, porque ela é exatamente essa chave que vai virar a doutrina e a humanidade para melhor, né? Exatamente por ela ter a arte, essa visão muito progressista, essa visão além do alcance, que nos faz refletir sobre nossos sentimentos, que nos faz olhar para nós mesmos, que nos alegram, que nos faz chorar, que nos faz refletir, que nos faz abraçar, que nos faz sentir amparado, que nos faz sentir empático. Tudo isso é possível através da arte. E por esse motivo também a gente tem mudado dentro da doutrina espírita aos poucos, certo? Falar isso que é aos poucos mesmo e com muita dificuldade a visão que as pessoas têm da arte dentro da doutrina. Mas por esse motivo, por essa mudança está acontecendo, já existem algumas comunicações e algumas falas muito pertinentes de expositores importantes que falam que a arte pode vir a ser o quarto pilar da doutrina espírita, mas ainda a gente tem que esperar um pouquinho mais para a gente confirmar, ver novas evidências mediúnicas, para a gente poder afirmar e categorizar isso. Por enquanto, sigamos lutando para que a arte seja introduzida nessa doutrina de luz. Mano, eu tô emocionado aqui com essa fala dos dois, na real, porque, assim, eu adotei para mim a luta pela arte. Porque, assim, se você parar para pensar, por que a arte é essencial na nossa vida? Por que a gente vai simplesmente procura assistir uma série, um filme, conhecer a vida dos outros que nunca tiveram relação conosco, por exemplo, ouvir uma música? Porque, na realidade, a gente tem essa necessidade de se expressar, de se conectar com alguém, como o próprio Bruninho falou. E aí, pegando até o gancho com o que o Baiano trouxe para a gente, né, que a doutrina é progressista, sim, porque ela nunca nega o progresso da ciência, ela nunca nega novas formas de se organizar socialmente. Para pensar, qual que é um dos elementos que Kardec sempre traz como um sinal de que a sociedade está evoluindo, está em evolução? É o abrandamento dos costumes, ou seja, os costumes deixam de ser tão rígidos, tão conservadores demais, tão preto no branco, tão grosseiros, por assim dizer, sabe? Tem que ser assim e ponto, tem que ser assim, ponto. E a partir desse momento que a gente reconhece que a doutrina espírita ela nos conduz ao abrandamento dos costumes, a gente parar para pensar qual que é o mecanismo, melhor, qual que é a linguagem que ajuda muito nesse processo. É a arte, porque a arte te faz entrar em contato com o sensível. Onde você enxerga uma árvore, por exemplo, um poeta ele pode acabar enxergando uma inspiração para contar a história da vida, de pessoas que passavam tempos das férias na roça da família ali, naquele momento, de pessoas que passavam a vida brincando pelo campo, por exemplo, de enxergar que ali a árvore pode ser uma metáfora perfeita para o amadurecimento, os ciclos da vida material, sabe? O germinar, o florescer, o ficar forte, bonito, frondoso, como uma árvore geralmente é, e também necessariamente chegar à morte física, que é um processo natural, né? Como Kardec também vive falando. Então, a arte, ela te faz entrar em contato com o sensível. E é aí o ponto crucial para mim que ajuda a gente a melhorar a sociedade, porque ela aponta para a gente o contato, ela aponta para a gente o caminho, muitas vezes, que nós podemos alcançar. Através da ficção científica, por exemplo, a gente pode refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa questão existencial, sobre para onde a gente está indo com a tecnologia, para onde a gente está indo como ser, como sociedade. E a partir daí refletir, será que esse é um bom caminho? E às vezes você pode parar para pensar que eu estou falando de distopias, como existem muitas maravilhosas distopias aí escritas e filmes, mas eu posso pegar um exemplo de filme da Disney, gente. O Wall-E é exatamente um exemplo do que a gente pode chegar de sociedade se a gente não mudar o rumo na maneira como a gente lida com a natureza. E é um filme maravilhoso, sabe? Um robô com sentimentos humanos gera empatia, né, gente? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, perde a conexão consigo mesmo e com o próximo. Então, a arte é essencial como
como um instrumento, uma linguagem repleta de significados que pode fazer a gente aprender mais sobre nós mesmos, mais sobre o que nós podemos ser. E eu até acrescento numa ótica espírita o que nós vamos ser, porque a gente está fadado à evolução, por mais que a gente queira bater o pé e dizer que não. E também, além de fazer a gente vislumbrar novos horizontes para a sociedade que nós estamos inseridos, para a vida, para entender o sentido da nossa vida, ela pode ser uma mensagem que impacta, que subverte. E não tem problema nenhum nisso. Porque a partir dessa reflexão crítica que ela produz também, a gente começa a enxergar nossas próprias contradições como seres imperfeitos que nós somos. Então, a arte para a transformação da sociedade é um caminho importantíssimo. Como o Bruno falou, eu assino embaixo, sabe? Uma sociedade que não valoriza a arte é uma sociedade que está abrindo mão de uma expressão existencial, sabe? É uma sociedade que está querendo se fechar no quadrado da rigidez e está caminhando contra a própria evolução. Nem por isso toda arte ela é boa, porque nós somos imperfeitos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos e usamos a arte para coisas que não são muito legais. Mas ela pode ser muito boa, e ela é muito boa, porque ela pode ampliar o horizonte, sabe? Emmanuel, ele traz como a arte ela pode vir, e ela faz isso, de ampliar o horizonte do ser na existência, de entender que ele é filho de Deus, por exemplo, de entender que ele é muito mais do que parece ser. Mas até mesmo a arte considerada mundana é essencial para a nossa evolução, porque quando a gente ouve uma música, a gente pode estar refletindo sobre, caramba, olha como a amizade é importante, olha como a natureza é importante, olha como o racismo, a desigualdade social, o machismo, a homofobia é um problema importante de ser solucionado, sabe? Enfim. E é por isso que eu acho que devemos defender com todas as letras a arte no movimento espírita. Porque muitas vezes a gente não entende o porquê dela. E aí a gente tem uma tendência de tirar. Quando na verdade a gente tem que abraçar e se permitir de mente e coração abertos, como Kardec muito bem nos ensinou na codificação espírita, e como os espíritos muito bem trazem suas mensagens, que é preciso ter coração e mente aberta para poder conseguir entrar em contato com o novo, que o novo assusta. E a arte ela faz entrar em contato com esse novo também. Por isso que muitas vezes a gente acha que o artista é louco, é fora da caixinha, é meio doido, sabe? Mas a vida ela não precisa ser um quadrado. A vida é complexa. É multilinguagem, é várias formas de se comunicar, de trazer sentimentos, de contar histórias. E a gente assiste, a gente entra em contato com elas, ouve, enfim, porque a gente tem essa necessidade de se conectar com o outro. E a arte é um caminho de coração para coração. E essa é só a minha opinião, porque como ela pode transformar a sociedade por meio do desenvolvimento do senso crítico e por meio também do coração para coração, sabe? E trazendo isso, né, que vocês falaram, e principalmente por vocês, né, passarem também pela arte com a juventude, eu queria saber como é que o jovem que está nos assistindo, ou o evangelizador que nos está assistindo, né, o trabalhador da casa espírita, consegue fazer com que o jovem possa fazer parte de projetos de arte. Então, como nós, jovens, podemos estar inseridos em projetos de arte? E isso na casa espírita, tá, gente? Só para... Porque tem várias maneiras que a gente pode fazer as coisas. E, geralmente, as experiências pessoais nossas, elas vão divergir de alguma maneira. Algumas coisas que deram certo em alguns lugares não vão dar certo em alguns outros lugares. Algumas particularidades de algum lugar, elas vão ser diferentes em outro lugar, porque é uma particularidade. Senão seria uma generalidade. Eu tô me embolando aqui nos termos. Tá bom. Vamos lá. Rapaz, as pessoas jovens, por toda a experiência que eu tenho com lidar com pessoas jovens, até porque eu sou pessoa jovem, eu tenho 16 anos. Eu lido com jovens, assim como o Jordan, eu faço trabalho da evangelização de jovens
na casa espírita, e uma das coisas mais interessantes é que o jovem ele é muito sensível ao que toca no sentimento. Eu vou explicar melhor essa frase. O jovem, ele se conecta muito com as coisas que vão diretamente ao sentimento. Então, os momentos de conversa, onde eles podem ser eles mesmos com outras pessoas, eles são muito efetivos. E a arte, ela tem o poder de fazer você entrar em contato com o seu próprio sensível. Então, quando você, produtor de arte, artista, tenta fazer um processo de aprendizado de alguma coisa e realmente se expressar através da arte, você acaba ficando um pouco melhor nesse tratamento de você e os seus sentimentos, as suas emoções. Então, tá, e como que eu vou inserir o jovem nisso? Rapaz, de todo jeito. Você tem que aproveitar que os jovens, eles têm a energia. E, mano, o jovem é tudo energizado, bicho. O jovem quer fazer coisa 24 horas por dia. Então, cara, permite que faça. E aí, para pessoas que coordenam trabalhos, é interessante que se tem alguém que tem alguma experiência, se você quer começar algum trabalho na arte, é bom que tenha alguém para poder mentorar as pessoas, os jovens, ensinar a fazer alguma coisa, seja tocar um instrumento, atuar, dançar. Eu posso dizer que na casa espírita que eu já não frequentamos, a gente começou o que era para ser uma oficina de música. Alguns anos atrás, talvez 2017, 2018, alguma coisa aí, que era para ser uma oficina de música, porque muitos jovens gostavam da ideia de tocar, eles se sentiam bem com a música. A música é uma arte que é muito forte aqui. E aí, desse projeto de oficina, foram nascendo composições que vieram de jovens, vieram do rapaz que nos auxiliava, o Eduardo Braga. O Dudu, chama de Eduardo Braga. Que era o coordenador, que é o coordenador até hoje da nossa cidade, e na época também eu era. E esse contato muito, muito forte entre o grupo de música, a pessoa que estava junto conosco, que também era nosso coordenador, um vínculo de amizade muito forte. Eu acho que isso é muito importante. O vínculo de amizade, ele tem que perpetuar em todas as áreas. Então, vínculo de amizade, aproveitar as oportunidades que as pessoas queiram. Porque assim, se as pessoas não quiserem, não tem jeito. Então, eu acho que o mais importante para incluir os jovens é saber o que os jovens querem. O que vocês querem? Do que vocês gostam? O que toca em vocês? E aí vai de um trabalho de conversa, um trabalho de entrar em contato com eles, mas também de um trabalho que o evangelizador precisa ter, que é um negócio muito difícil e que eu estou tentando desenvolver, que é o olhar, a visão além do alcance dos Thundercats. Você tem que enxergar, muitas vezes, no jovem alguma coisa que talvez ele mesmo não enxergue em si, talvez ele não se sinta à vontade para expressar. Isso é uma coisa que o trabalho com a arte vai fazer. Mesmo que ela esteja expressando algo de outra pessoa, se estiver atuando, isso pode fazer com que entre em contato com seus próprios sentimentos. Me enrolei um pouco na fala, mas mensagem principal. Identifiquem o que as pessoas que trabalham com você querem.
e dê oportunidade para que façam o que elas querem. E direcione, obviamente, pro trabalho no bem. Não parece tão complicado assim quando você fala. E assim, Mas não parece complicado, e pode ser complicado, mas na realidade eu acho que as pessoas precisam desmistificar um pouco a ideia de que protagonismo juvenil é esse bicho de 7 cabeças, né? Eu lembro até do último papo que vocês tiveram com a Bruninha lá do Sul, inclusive um beijo, maravilhosa ela. E até parabenizo a Laurinha, porque vocês arrasaram. E vocês mostraram na prática que não é um bicho de 7 cabeças, gente. O jovem, ele tem a necessidade de participar. E se você der espaço, ele vai participar. Se você fizer junto com ele, ele vai te conduzir de uma forma que às vezes você nem sabia que ele precisava, mas você permitiu ele se expressar. Então, corroborando com o que o Bruninho está falando, eu acho que pode ser um caminho muito bom a gente começar a introduzir aos poucos a arte, como foi o caso da nossa casa. Percebeu-se que tinha muita gente que queria e gostava de música, então quem tem interesse, vamos fazer uma oficina. Nessa oficina surgiu o grupo de música Seja a Luz, que é o grupo da nossa casa, que se apresenta, que tem músicas originais. Se Deus quiser, um dia vai ter um EP, né, Bruninho? Como outras bandas aqui de Vitória, que merecem isso. Jogando pro universo que vem. Mas, da mesma forma que às vezes pode ser que eles gostem de ler. A sua mocidade gosta de ler. Talvez não livro espírita, mas ela gosta de ler várias obras que tem quadrinhos ou romances que a gente tem, né? Coleções. E aí você pode utilizar isso para... Vamos escrever, então. Vamos fazer um grupo de leitura de um livro que não é espírita e vamos fazer um conjunto com um livro que é espírita e tentar relacionar os dois. Vamos fazer um estudo sobre esse livro e tentar tirar o que tem de espiritismo nele e o que a gente pode aprender de bom e ruim, sabe? Vamos trazer estudos para a mocidade de arte. Vamos trazer um grupo de música, um artista de musical, que para fazer uma apresentação, num estudo da mocidade comum mesmo, para tocar, para trazer a reflexão sobre o que aquela música provoca nele. Um poeta para trazer isso, sabe? A poesia. Lá na FEJAC, que é a nossa casa espírita aqui em Vitória, eu já tive a oportunidade de levar um estudo sobre uma mini oficina de poesia, né? Porque eu escrevo algumas, e aí eu mostrei para ele, gente, olha, eu faço assim. Eu não sou especialista, mas eu faço assim, sabe? Olha, eu tentei trazer essa mensagem nessa poesia. Tentem fazer. E saiu cada coisa linda, cara, de gente que nunca tinha escrevido na vida, talvez, querendo escrever poesia, sabe? Então, da mesma forma que no encontro de jovens a gente teve uma oficina que eu pude dar junto com um amigão meu, Bruno Cabral, um abraço para ele aí, se ele estiver ouvindo, e saiu muitas poesias incríveis, porque a gente fez assim, olha, eu não sou especialista, nós não somos, mas a gente faz assim, a gente tenta expressar o nosso sentimento com a palavra mais adequada para aquilo, e colocar em versos isso, buscar fazer com que rime, buscar fazer com que transmita uma mensagem de uma maneira bonita. E aí surgiu poesias e poesias incríveis de jovens que até hoje, quando a gente pensa no Espírito Santo, vamos botar poesia nesse trabalho aqui, a gente pensa nesses jovens. E, enfim, se você não sente que é capaz de fazer só na casa espírita, um outro ponto que eu quero trazer é o seguinte, gente, vocês não precisam fazer tudo sozinho na casa espírita. Vocês têm casas perto de vocês, sabe? Às vezes, naquela casa perto de vocês, ou no seu estado, tem alguém que tem essa experiência. E olha só que bonito essa oportunidade que a pandemia deu pra gente. Apesar de ser um momento doloroso, ela deu a oportunidade de a gente conhecer outras pessoas. A gente conheceu a Laura, por exemplo, do Sergipe. A gente mora no Espírito Santo. E olha só que incrível. Aqui a gente está conversando, fazendo um estudo semanal de arte. A gente está trocando experiências. E a gente traz muito disso. Então é mais prático do que a gente imagina. Trazer o estudo. Se você quer realmente oficializar a arte, procure com a sua federativa, ou com a FEB, ou com quem já faz, estruturar uma área de arte, da mesma forma que tem uma área de infância e juventude, para pensar como a arte pode ser introduzida ali.
Estude, sabe? Não sei que livro estudar. Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Vamos pegar e fazer um mês estudando esse livro, ou vamos fazer um grupo de estudo para ler até o fim. E assim vai surgindo a ideia, vai surgindo a compreensão, porque se você já tem um mês, não dá, né? Mas às vezes um mês dá para pegar uma música, poesia, livro e tudo mais, arquitetura, e tentar entender o que está escrito ali, né? Enfim, mas é muito mais prático do que a gente imagina. É trazer ela. A gente imagina que por ser arte tem que ser um negócio uau, sabe? Broadway, Hollywood. Não. Às vezes, o que começa a trazer uma vontade do jovem é você colocar nos 30 minutos iniciais da sua mocidade um momento para vocês cantarem juntos músicas, para harmonizar. Antes das palestras, uma vez e outra, chamar alguém que tem esse talento para isso, ou para declamar uma poesia, para fazer uma dança, uma encenação artística, de teatro, enfim. E eu acho que é isso, é união, buscar quem tem na nossa região, buscar estudar, que é muito importante, porque se a gente estuda o espiritismo e a gente vai buscar as referências espíritas de arte, a gente começa a entender também que é como a gente pode fazer para trazer a nossa realidade, entende? E outra, ouve os jovens, conversa com eles, presta atenção. Que o jovem está em contato com arte o dia inteiro. Às vezes não é arte que você queria que ele entrasse em contato. Mas às vezes ele está lá em contato com hip hop o dia inteiro. O que eu posso tirar do hip hop para o espiritismo? Tem muita coisa que a gente pode tirar, por exemplo. O que eu posso tirar dos romances que não são espíritas para o espiritismo? Entende? Mostrar que o espiritismo se conecta à realidade que a gente vive. Pois é para isso. Sabe? Que ele serve também. Acho que a galera contemplou bem, né? Eu trabalho com adolescente, então, assim, o que eu queria dizer é só que se a gente parar para pensar um pouquinho de como funciona a vida de um adolescente e para o jovem, a gente vai entender como a gente deve lidar com esse tipo de faixa etária, né? Que o adolescente ele quer realmente se aparecer para o mundo. Uma das primeiras experiências sociais que ele vive com mais pessoas é ali através da escola, através dos jovens, através dos seus amigos. E o jovem ele quer exatamente fortalecer essa relação social que existe. E como é que ele quer fortalecer? Ele quer se expressar, né? Que nada mais é do que ele se mostrar para o mundo, né? Se expressar, né? E fincar o pé. Se o adolescente ele quer se expressar por se expressar, o jovem ele quer se expressar para se identificar como pertencente do mundo. E a arte, como uma forma de expressão total, ela vem para poder facilitar essa vida do jovem. Então, através do grafite, através dos desenhos que eles fazem de anime, através dos hip-hops, através dos K-pops, através de todas essas outras, através dos clubes de emo, dos clubes de heavy metal, dos clubes de entre outros, ele se sente pertencente a um lugar. Então, se a gente souber lidar com isso, como os outros, como o Bruno e o Jordão falaram, sempre sendo guiados por alguma coisa, porque não adianta você falar, beleza, vamos trabalhar com jovens aqui, beleza, você pinta essa parede do jeito que você quiser aí, com o seu grafite e pronto. Não é possível isso, a gente tem que guiar esses jovens até isso, porque a arte vai, como forma de captar os jovens, né, e trabalhar dentro da doutrina, vai ser esse incentivo para ele estar ali. E muitos jovens, eles querem aprender sobre a arte, aprender sobre hip hop, aprender sobre desenho. Então, essa inter-relação entre gerações também é importante para os jovens, né? Inclusive, pode ter, por exemplo, um músico mais velho na casa espírita que pode auxiliar com a intergerações entre os jovens, né? Eles podem se sentir ali contemplados, tanto a geração antiga como a geração nova, né? E a partir disso criar um trabalho, né? Tem uma parede da garagem que está parada lá, o que a gente pode fazer? Ela está o quê? Pinta ela de branco, beleza. O que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer um estudo sobre justiça divina, beleza. Fez um estudo sobre justiça divina. Mas já falando para o jovem, depois do estudo a gente vai fazer um desenho em conjunto e a gente vai fazer um grafite nessa parede que está lá. Olha só que bacana, né? Aí vai estar todo mundo que passar na garagem, aquela parede que estava velha, que estava sem vida,
ali vai entrar e vai ver um desenho criado por gerações, e principalmente pelos jovens, movimentado pelos jovens principalmente, né? Ali dentro da garagem. E vai, só de entrar na garagem, vai refletir sobre justiça divina. Só de ele entrar na garagem, ele não precisa ouvir a palestra, ele não precisa fazer um estudo, participar de um estudo, só entrar na garagem, ele vai perceber sobre a justiça divina. Então, assim, não estou dizendo que as outras formas de percepção são diferentes, é o que eu ia falar agora. O menor dos males que pode acontecer de você atrair jovens é ele ser um futuro presidente da casa, um futuro coordenador de mocidade, um futuro palestrante, um futuro entregador de água fluidificada, eu ia falar água benta, água fluidificada. Então, dos males, o menor, que assim, a gente não deve pensar isso, né? Porque isso é errado. Para mim é errado pensar isso, de atrair o jovem só para ele ser um trabalhador futuro de uma outra área, não sei, sabe? Mas a gente sabe que é necessário, né? Que é necessário e que esse pensamento é meio que fluido, né? Então, assim, dos males, o menor, o jovem vai ser um futuro, alguma coisa ali dentro da casa espírita, se você incentivar ele. Porque quando ele chegar aos seus 30, eu já estou nessa faixa etária, 30, 40 anos, ele vai querer realmente fazer mais estudos mais profundos, ele vai querer participar da mediunidade, ele vai querer ouvir mais palestras do que coisas mais agitadas. Então, é tudo um fluxo, né? É um ciclo mesmo, que ele vai se modificando e tal, etc., até chegar exatamente a esses cargos que antes ele era um jovem, né? E agora ocupa e coordena cargos diferentes dentro da casa espírita. Então, acho que é isso, né? Vamos abrir os olhos para os nossos jovens. Posso complementar uma coisa que me veio à mente, assim, com ele falando? Eu amei essa sua fala, amigo, de verdade. E eu acho assim, cara, dos males o menor, ele pode assumir uma tarefa. Hoje, inclusive, ele pode assumir essa tarefa, ele pode ser coordenador. Que tem o Bruninho aí, ó. Bruninho, 16 anos, né? É coordenador. Ai, ai. E tá aí trabalhando um monte de coisa. Eu falo assim, eu falo do Bruninho porque ele é meu amigo, eu convivo com ele. E assim, ele coordenou a parte artística do evento que a gente teve agora de mocidade da nossa região, da nossa cidade inteiro. Ele organizou quem ia tocar, chamou jovem e tudo mais. E assim, tudo começou com: vem para a oficina, vamos aprender. Abre as portas. E aí, uma coisa que me veio à mente com a fala do baiano, o mínimo que ele pode se tornar um trabalhador, sabe? Eu digo até menos. Antes disso, o mínimo que pode acontecer de, abre aspas, de malhe para esse jovem, é ele sair um ser transformado da casa espírita. Pode ser que amanhã ele mude de cidade, pode ser que amanhã, enfim, ele não queira ser o trabalhador. Será triste para a gente? Será triste para a gente. Mas, no mínimo, ele aprendeu em um estudo por meio da arte, um convívio contínuo com a arte e a evangelização, a ser alguém melhor, e leva essas lições para onde quer que ele esteja. Cara, isso já é muito bom, porque o objetivo do Espiritismo é esse também. O objetivo do Espiritismo, como está lá no Livro dos Espíritos, é romper o materialismo. Então, cada ser que começa a entender que o material é importante, mas não é tudo na vida, rompendo com o materialismo logo em seguida, e por meio da arte, por meio da reflexão, do sentimento, sabe? E aprender a tratar o outro melhor por meio da arte, saca? E aprender a se conectar com Deus por meio da arte. Nossa, se ele não trabalhar na minha casa espírita, eu pelo menos vou estar muito satisfeito de saber que ele se torna alguém melhor. Eu vou encontrar ele pela rua qualquer dia desses, porque aqui no Espírito Santo é assim, né? Tem 3 pessoas, tem eu, você e o amigo comum que a gente tem. E aí a gente vai se encontrar na rua ou pelas estradas da vida, eu vou ver aquele jovem, aquela jovem como alguém, sabe, sentir que foi transformado. Cada um tem um tempo. Eu falo isso até como pela pouca experiência que eu tenho como evangelizador, né? Tenho 24, comecei com 19, ainda tem muita estrada pela frente. Eu vi jovens que ficaram, sei lá, 6 meses na mocidade e estão aí defendendo coisas muito boas, sabe? Tendo uma visão de mundo muito
empática com as pessoas, humana, sabe, acolhedora. Jovens que se percebem assim, que ficam com a gente ou que se foram. Enfim, para não me embolar demais, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer com a arte, na evangelização ou na casa espírita como um todo, é transformar a pessoa em uma pessoa melhor. É mais uma ferramenta, mais uma linguagem que ajuda as pessoas a serem melhores. Então, às vezes, eu vou trazer até um exemplo. Teve um estudo que a gente deu na mocidade. A gente falou sobre um tema que eu não lembro agora qual é. Talvez se o Bruninho lembrar, por favor, me traga. E aí a gente foi conversando a aula inteira. Quem contou isso pra gente foi a nossa amiga, inclusive, a gente dividia na época em 2 turmas, né? Os mais velhos e os mais novos que acabaram de chegar. E a gente passou o estudo, debatendo, conversando e tudo mais. Aí no final a gente passou um vídeo do Amigos da Luz. E aí no final do vídeo, essa jovem vira e fala: "Ah, é isso que vocês estão falando o estudo inteiro. Agora eu entendi. Eu não lembro qual era o tema, mas eu nunca esqueci dessa história." Então é isso, gente. Ela nunca mais foi na mocidade. Mas se ela saiu daquele estudo um pouco melhor como ser, por causa de um vídeo do Amigos da Luz que frisou a ideia que estava trabalhando. Boa, era sobre pensamentos. O vídeo do videogamezinho lá, dos obsessores brincando de videogame, que eu adoro esse vídeo. Enfim, é isso. Ela saiu daquele estudo entendendo como é importante ela buscar conectar o pensamento dela com coisas boas. Se ela usa hoje em dia, eu não sei. Mas se ela entendeu isso, em algum momento vai germinar como espírito que ela é. E ela vai entender isso ainda mais, saca? Então tá aí a importância da arte. O menor dos males é o jovem se transformar. E que mal tem se transformar para melhor, né? Meninos, a hora no instante passou, né? Já estamos indo para o encerramento do nosso programa de hoje. Mas já fica aí o convite, né, para uma parte 2, falando mais sobre arte e espiritismo, né, para que a gente possa conversar ainda mais sobre essa temática. E eu só tenho a agradecer, gente, a todos vocês que estão aqui assistindo a gente, né, tanto no ao vivo quanto já no gravado, pós a nossa live. Também agradecer, meninos, a vocês por terem aceito o convite, estar aqui conversando sobre essa temática que é tão importante, né, e que modifica tanto o ser humano no sentido amplo. E agradecer também pelo espaço aqui à Rádio Brasil Espírita, por a gente estar trazendo temáticas assim voltadas ao jovem e sendo, né, conversada por jovens também. E aí eu gostaria de pedir as considerações finais de cada um de vocês. Vou passar primeiramente aqui para o Matheus, depois o Bruno e por último o nosso querido Jordão. Palavras finais, então, eu vou falar mais uns 30 minutos aqui, mais uma palestra. Tô brincando. Só queria agradecer mesmo a oportunidade de estarmos aqui, principalmente com pessoas tão maravilhosas, né? O Bruno, o Jordão e a Laura são pessoas incríveis, amigos que levarei para toda a eternidade. Se já não estou levando, né? Porque a gente não para pensar nisso. A gente não sabe se conhece de outras encarnações aí, vai que né. Mas é isso. Sou Matheus Lisboa. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela oportunidade. E espero que vocês tenham entendido alguma coisa que eu falei aqui no dia de hoje. Um beijo a todos. Isso é tudo, pessoal. Aí corta pra parte lá que o Pernalonga sai lá comendo a cenourinha. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Laura, por você ter me chamado, por você aturar as piadas constantes que eu faço. Eu não consigo. Eu não me controlo. Gente, muito obrigado você que assistiu. Se alguma coisa que algum de nós falou tocou vocês de alguma maneira, meu sincero muito obrigado, porque valeu muito a pena estar aqui. Meus amados, é isso, sabe? Eu queria agradecer esses amigos maravilhosos que essa encarnação me deu, e eu acho que já vem de outras vidas, inclusive. É muito bom estar estudando arte com vocês, estar compartilhando as ideias que a gente pensa junto.
Especialmente também, de novo, a Rádio Brasil Espírita, né? Porque pode parecer pequeno, mas não é pequeno. Dá espaço para o jovem, dá espaço para a arte, dá espaço para tudo isso, é muito importante, sabe? E eu tô vendo que tem sido feito isso há um bom tempo, né? Eu até citei a live com a Bruninha, mas eu tô vendo que tá acontecendo e, assim, gente, é muito bom. Então, assim, se ficou alguma coisa, seguindo a linha do Bruninho, né? Espero que a gente tenha conseguido ser claro em algumas coisas para você guardar no seu coraçãozinho a importância que a arte tem na nossa vida e que você seja mais um que defende a arte do seu jeito, que estuda a arte e que vai querer fazer parte desse grupo aqui que vai construir no movimento espírita cada vez mais um caminho artístico mais bonito, mais lindo, mais profundo, mais leve. É isso, gente. Se tem alguma coisa para dizer, é muito obrigado. Botem fé no jovem, botem fé na arte e botem fé no amor, inclusive. Obrigadão, viu, gente? Se cuidem e estamos sempre à ordem. Às ordens. Bom, gente, não se esqueçam de seguir a Rádio Brasil Espírita através das redes sociais, Facebook, Instagram, é tudo Rádio Brasil Espírita. E vale lembrar que os comentários estão aqui abertos para vocês darem contribuições com temas, convidados, colaborações também ao decorrer dos nossos encontros, tá certo? Um cheiro para todos vocês, um cheiro, meninos, e até o próximo programa Mãos Amigas. Tchau! Tchau!